Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez o pastor, por confiar o púlpito. E eu creio que Deus tem algo importante para as nossas vidas, mais essa quinta-feira, culto de ensino. E está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco, trazendo alguns textos bíblicos sobre um tema muito importante para as nossas vidas e que é algo fundamental, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Eu quero que você faça agora uma breve reflexão e volte, quem sabe uma hora atrás no relógio da tua vida. De repente você estava se arrumando, ou você estava no seu trabalho, ou em algum compromisso, mas já estava definido que você viria ao culto dessa noite. Já estava definido que você viria. O que passou na tua mente, no teu coração? Qual foi o motivo, o objetivo que te trouxe aqui nesse lugar, a participar desse culto? Pense um pouco. Parece uma pergunta simples, mas isso é que faz toda a diferença na vida do cristão. O fundamental, aquilo que é indispensável nós pensarmos quando a gente acorda na quinta-feira, quando a gente está prestes a chegar nesse lugar. O objetivo do culto, por aquilo que eu vejo a Bíblia nos ensinar, é conhecer a Deus. Porque nós vamos daqui a pouco ir embora daqui. Daqui a pouco esse culto vai acabar. E aí você tem que se fazer essa pergunta: o que eu conheci de Deus hoje? Ao terminar um culto, ao estar aqui nesse lugar adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo uma pregação bíblica, quando nós retornamos para nossa casa, nós devemos fazer essa pergunta: o que eu conheci de Deus hoje? O que eu conheci de Deus hoje, chegando em casa agora depois desse culto? E se você não tiver nenhuma resposta, foi tempo perdido. Por quê? Porque culto é conhecimento. Eu cultuo ao Senhor, eu adoro o seu nome, eu louvo o seu nome, e o Senhor, em resposta, Ele se revela, Ele se manifesta, Ele fala conosco através dos louvores, através da sua palavra. E quando Ele se revela, Ele se manifesta, a vontade de Deus é ser conhecido por nós. Se tem algo que Deus quer, se tem algo que Deus deseja, é ser conhecido por nós. A palavra de Deus foi preservada, os autores bíblicos escreveram, nós temos a nossa Bíblia, para quê? Para que a gente conheça Deus. Porque Deus registrou através dos seus servos a sua palavra, para quê? Para que Ele seja conhecido, para que nós, na leitura e meditação da palavra, pudéssemos conhecer a Deus. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática.
ela é a fonte mais confiável que expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu começo a conhecer a vontade de Deus, automaticamente eu começo a conhecer quem é esse Deus. Qual é a vontade dele para a minha vida? E aqui no texto que nós lemos aqui, nos dando base para essa mensagem, para esse tema, o profeta Oséias escreve, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele dá um conselho, uma advertência para o povo de Deus. Nós temos que conhecer o Senhor. E mais, e prosseguir em conhecer. Então, por aqui nós podemos entender que o conhecimento de Deus não é algo como se fosse um simples ato. Conhecer a Deus não é um momento. Conhecer a Deus não é um dia, é um ano. Conhecer a Deus leva uma vida. E passa essa vida e vai para a eternidade, nós vamos ver no final dessa mensagem. Porque nós estamos falando de Deus, esse ser eterno e infinito, esse ser que a Bíblia mostra muitas coisas que ele faz e nós não entendemos, que o povo no momento imediato que as coisas aconteciam não entendia, que Deus se revela, Deus nos abençoa, Deus ele se manifesta na nossa vida. E nós muitas vezes não entendemos, achamos que Deus vai fazer de uma forma e Deus faz de outra forma. Achamos que para alcançar alguma bênção, Deus vai usar essa estratégia e Deus usa aquilo que é mais improvável, aquilo que nós não estávamos esperando, e Ele vem e nos abençoa, Ele vem e cumpre uma promessa. Então nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então, quando o profeta Oséias está falando isso para o povo, ele está querendo nos dizer: precisamos conhecer a Deus, e não achar que aquilo que nós conhecemos é suficiente. E não importa se é 1 ano, 10, 20, 50 anos de fé que nós tenhamos, a cada dia Deus se revela a nós de uma forma diferente. A cada dia nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Mas se a gente parar para meditar nisso, o que significa esse conhecimento? O que a Bíblia quer nos dizer quando ela registra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Aqui ela não está falando de algo teórico, de uma forma simplesmente intelectual, que eu conheço a Deus simplesmente por algo que eu leio a respeito dele. Não se resume somente isso. Eu fiz um curso de discipulado, eu fiz um curso de teologia. Eu tenho bacharel em teologia. Então eu conheço Deus. Isso vai lhe ajudar a conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus não é simplesmente isso. Conhecer a Deus, o conhecimento que nós temos de Deus, não é algo simplesmente teórico, intelectual. Não, irmãos, o conhecimento a respeito de Deus é algo muito mais profundo, muito mais importante. Algo que não está simplesmente limitado à letra, a um papel, a um livro. Não, o conhecimento de Deus é algo que, quando a Bíblia fala sobre o conhecimento, em conhecer ao Senhor, ela está falando de uma vida com Ele, está falando de andar com Ele, de termos comunhão, intimidade, de termos fidelidade, lealdade. Não é simplesmente eu ter um conhecimento de Deus, porque eu ouvir falar de Deus simplesmente, não. Este é um processo, é o começo disso. Mas isso é o início do processo, mas o processo ele continua. Eu tenho que prosseguir em conhecer,
E como que eu prossigo em conhecer? Quando eu levo tudo aquilo que eu estou intelectualmente ouvindo sobre Deus, aprendendo sobre Deus, para a minha vida. A vida cristã não é uma teoria, a vida cristã é prática. Glória a Deus. Então esse conhecer está nos falando disso, de intimidade, de lealdade, fidelidade, de obediência. Tudo isso são ingredientes que fazem parte de um conhecer a Deus. Quando a Bíblia diz que eu tenho que conhecer ao Senhor, ela está querendo dizer que eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Que o conhecer a Deus não é algo distante, não é um Deus de longe, mas é um Deus que está perto. Deus, Ele não é uma energia. Deus não é algo que está longe. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. E Ele, desde o começo, a Bíblia nos registra isso. Após completar a obra da criação, o seu desejo é se relacionar com o homem, ter um relacionamento, comunhão com a sua criação. A Bíblia diz que Ele vinha na viração do dia e Ele descia no jardim do Éden. Para quê? Se relacionar com Adão e Eva, ter comunhão com eles. Então nós temos que ter isso em mente. Você tem um Deus e esse Deus, Ele deseja se relacionar com você. E nós temos que ter isso no nosso coração. Eu preciso me relacionar com esse Deus. Esse Deus, Ele não pode ser simplesmente uma solução para os meus problemas. Ele não pode ser simplesmente um chaveiro que vai abrir muitas portas para mim. Porque esse é um relacionamento egoísta, é um relacionamento interesseiro. Eu quero ter uma relação com esse Deus. Eu quero andar com Ele. Eu quero conhecê-lo. Então, meus irmãos, no momento em que a gente vem para o culto, nós devemos ter isso no nosso pensamento. Senhor, hoje eu quero te conhecer. Hoje eu vou te conhecer um pouco mais, Senhor. Te revela para mim. Aleluia. E só conseguimos conhecer a Deus porque Ele quer se revelar. Cabe a nós o interesse de querer conhecê-lo cada vez mais. Um pouquinho mais na frente, nesse mesmo capítulo, em Oséias capítulo 6, versículo 6, ele continua falando sobre isso, e ele escreve: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha que palavra interessante, irmãos. Aqui Oséias, o profeta, falando com o povo de Deus, dizendo: olha, Deus não quer simplesmente um sacrifício, um ritual. O conhecimento de Deus não é simplesmente você fazer um ritual repetidamente, sem entendimento, como o povo fazia, levava os seus animais e sacrificava ao Senhor, para o Senhor resolver o problema do pecado, para o Senhor perdoar os pecados. Não, eles faziam isso sem entendimento, eles faziam essa atitude do sacrifício, dos holocaustos, sem ter um relacionamento com Deus. E aqui no versículo 6 está escrito: é o conhecimento de Deus. É necessário o conhecimento de Deus. E a situação do povo nesse instante aqui da história em que Oséias escreve é exatamente isso que eu estou falando até agora. O povo era denominado povo de Deus, mas não estava andando com Deus. Eles andavam com Deus, mas com os deuses das outras nações. Eles adoravam o Senhor de Israel de dia e os outros deuses pagãos à noite.
E Deus chama eles novamente para o arrependimento. Deus levanta o profeta Oséias, e vocês conhecem a história, a ilustração e a vida do profeta Oséias vai ilustrar a situação do povo de Deus com o seu Deus. Quando Deus pede para Oséias ir lá e trazer uma prostituta e tomar ela como mulher, sabendo tudo que ela iria fazer com ele, e depois convidando o profeta, vai lá e toma essa mulher novamente. E aí ele começa a explicar para Oséias, dizendo: Oséias, isso sou eu e o meu povo. Eu tomei vocês do meio de outras nações, amei, fiz um compromisso, uma aliança, mas vocês viraram as costas para mim e foram novamente para a velha vida. E eu busco vocês e vocês viram as costas para mim. E aí Oséias então, ele deixa registrado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então note que o conhecimento nosso a respeito de Deus, ele não vai se limitar a essa vida. É loucura imaginar alguém dizer assim: eu conheço tudo de Deus, eu conheço como é que Deus funciona. Muitas pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: Deus está dentro dessa caixa e tem alguns botões e eu sei como é que Ele funciona. Não, irmãos, nós não conhecemos. O nosso Deus, Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus que não segue a nossa agenda. Aleluia. Por isso Ele é Deus, porque Ele não está limitado como nós somos limitados. Ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Ele vai além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Aleluia. Ele vai além da tradição de uma religião. Ele vai além de algo que eu possa fazer para Ele. Ele vai muito além disso. Ele diz aqui: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não quero de você somente um sacrifício, ou que vocês sejam meus servos, mas façam tudo isso sem ter entendimento, sem me conhecer. Há um clamor no coração de Deus, irmãos. Ele quer ser conhecido por nós. E vamos ser sinceros, na maioria das vezes Ele encontra um povo egoísta, um povo que só busca os seus próprios interesses, um povo em que Ele, sendo conhecedor do nosso coração, que a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, que Ele esquadrinha o nosso coração, e quando Ele faz essa sondagem, meus irmãos, o que será que Deus tem encontrado? Somente nós no desejo de conquista, de vitória e de ter bênçãos alcançadas. E Deus procura em nós um coração que deseja conhecê-lo, um coração que clama: Senhor, eu quero te conhecer. Além daquilo que o Senhor pode me dar, além das bênçãos que o Senhor pode derramar na minha vida, Senhor, eu quero te conhecer. Aleluia. Eu quero saber quem Tu és. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. É um texto interessante. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que texto forte, irmãos. E há um conselho, uma advertência de Deus para nós.
Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Essas glórias são vãs. Essas glórias não fazem sentido para o cristão. Elas são vazias, elas são enganadoras. O registro bíblico nos deixa claro que aqueles que se gloriaram na sua sabedoria, na sua força, na sua riqueza, não prevaleceram. Mas aí Deus nos dá um conselho dizendo: mas aquele, se você quiser se gloriar numa coisa, se glorie em mim, se glorie em me conhecer. Então só há uma coisa para o cristão se gloriar. Você pode se gloriar de algo, você pode ter um orgulho de algo, uma satisfação de algo, dizendo assim: eu conheço o Senhor, eu estou conhecendo o Senhor, a cada dia eu estou conhecendo mais o meu Deus. Nisso nós devemos nos gloriar. Esta tem que ser a nossa satisfação. Eu estou conhecendo o Senhor, eu estou conhecendo quem Ele é, eu estou conhecendo a cada dia os seus atributos. O texto diz: eu faço misericórdia, juízo, justiça na terra. Os atributos de Deus é quem Ele é, o que Ele se manifesta para nós. E Ele diz: destas coisas eu me agrado. Eu me agrado quando eu encontro um coração que pensa dessa forma, que tem esse objetivo, essa motivação, em me conhecer. Mais uma vez Deus levanta um profeta, e o povo de Deus aqui estava prestes para ir para o cativeiro, e Deus estava advertindo, alertando, dizendo: se glorie em mim. Não se gloriem naquilo que vocês acham que são, naquilo que vocês acham que têm, porque isso, de hoje para amanhã, pode acabar. A sabedoria, ela vai se acabar. A força, uma hora ela se acaba. A riqueza, uma hora ela se acaba, ou mesmo você tendo riqueza, certamente uma situação, a riqueza não vai ser suficiente para resolver, para trazer uma solução. Agora, se você se gloriar no Senhor, nos atributos dEle, que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de juízo, de justiça, o Senhor vai se agradar de nós. Aleluia. Trazendo, irmãos, para o Novo Testamento, continua nesse mesmo tema, com esse mesmo entendimento. Filipenses capítulo 3, versos 8 ao 11, Filipenses 3, do verso 8 ao 11, o apóstolo Paulo aqui vai registrar sobre isso, um desejo seu: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, que texto denso esse! E o apóstolo Paulo aqui lhe manifesta nessa carta aos Filipenses o seu desejo ardente. Ele falou: eu considero todas as coisas como perda, todas as coisas que eu tinha, que eu era. Um pouco antes ele vai dar um relato da vida dele,
da vida religiosa dele como fariseu. Eu era um fariseu, zeloso da lei, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Eu era irrepreensível na lei, eu tinha conhecimento, mas quando eu conheci a sublimidade de Cristo, quando Cristo se revelou a mim, eu considerei isso como refúgio, ele vai dizer. Essa palavra nós podemos traduzir refúgio como lixo, ou até estrume. Ele falou: o que eu era antes de Cristo, sem Cristo, não presta para nada, é lixo, não tem valor algum, é estrume. Por quê? Porque agora eu estou conhecendo Cristo. Aleluia. Eu estou conhecendo Cristo, e eu estou vendo, como nós cantamos aqui em outros cultos, como Ele é sublime. Eu estou vendo como Ele é admirável. Por quê? Porque eu estou conhecendo a Cristo, eu estou andando com Ele. Aleluia, glória a Deus. Esse era o desejo de Paulo, o entendimento que ele tinha. Por isso ele prosseguia para o alvo, por isso ele não parava, porque ele queria conhecer a Cristo cada dia mais. E mesmo nas suas angústias, perseguições, provações e tudo que ele sofria, mesmo nisso ele tirava a lição: eu estou conhecendo o Senhor, porque o Senhor o livrava, porque o Senhor fazia algo extraordinário na vida dele. E isso permitia com que ele viesse conhecer mais a Cristo. Seguindo, meus irmãos, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Glória a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia. Olha só, até ali estava bom. João, escrevendo a sua carta, o apóstolo, nos falando sobre conhecer a Deus, ele coloca aqui um ingrediente indispensável, que identifica, que mostra aquele que conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus, ele ama. Ele escreve: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se eu conheço a Deus, e a Bíblia diz que esse Deus é amor, automaticamente esse conhecimento de Deus, ele vai fazer com que o amor se manifeste na minha vida, o amor seja algo da minha vida prática. Olha que interessante isso. O amor, quando o amor de Deus está no meu coração, quando eu tenho a prática do amor com os meus irmãos, com o meu próximo, isso revela que eu conheço Deus, que eu estou conhecendo a Deus. Porque Deus é amor. Nós podemos trazer isso, irmãos, para os nossos relacionamentos, para o relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento entre os amigos. Nós podemos trazer isso. Se nós pararmos para pensar, uma pessoa que é nossa amiga, estou falando amigo,
Não estou dizendo conhecido, amigo no sentido mesmo verdadeiro da palavra. A pessoa que é o seu marido, a sua esposa. Podemos trazer isso para o pai e a mãe com o filho. Eu te pergunto, como é que esse amor ele vai crescendo? Como é que o amor entre o pai, a mãe com o seu filho, entre o homem e uma mulher que leva estes dois a um namoro, a um noivado, a um casamento, esse amor que leva eu conhecer uma pessoa, essa pessoa se torna meu amigo, ele vai ficando cada vez mais meu amigo, e eu vou amando cada vez mais essa pessoa. Como que isso se dá? Você já parou para pensar nisso? Como que isso se dá? E esse texto nos mostra isso. Se dá através do quê? Do conhecimento, do conhecer. Você vai conhecendo aquela pessoa e vai amando aquela pessoa. E amanhã você conhece um pouco mais aquela pessoa e vai amando aquela pessoa. O amor ele não é um ato, simplesmente algo que acontece, um passe de mágica, não, mas é algo que vai sendo construindo, que vai aumentando com o passar do tempo. Com o quê? Com relacionamento. Nós vamos nos relacionando com as pessoas e o nosso amor deve crescer por causa desse relacionamento, porque esse relacionamento traz crescimento. Esse crescimento é através do quê? Do conhecimento. Então aquela criança, o seu filho nasce e você ama, só por saber que é teu filho já há um amor ali, mas o teu relacionamento, e o nosso amor por Deus estaciona. Mas quando o nosso relacionamento com Deus avança, nós conhecemos cada vez mais o Senhor, e automaticamente o nosso amor por Ele aumenta. Aleluia. Como que você vai conhecer alguém se não relacionar? Você só chega à conclusão que ama uma pessoa porque você conhece ela. Ah, por que você ama essa pessoa? Porque ela é assim. Porque eu sei como ela fala, eu sei como ela anda. Eu conheço. Nessa situação eu sei como ela vai reagir. Eu sei como é que são as atitudes dela, eu sei como é que é o pensamento dela. E isso é o que? Um relacionamento. E esse relacionamento traz o quê? O relacionamento traz conhecimento. E esse conhecimento vai trazer o amor. Porque o amor bíblico ele não é como o mundo, como os poetas escrevem, que é algo que, ai meu Deus, não. O amor bíblico é algo que é um processo, é uma decisão pessoal. Eu vou construindo, eu decido amar. Não é um amor emocional, é um amor racional. É um amor relacional. Eu vou me relacionando e eu vou conhecendo. E por eu for conhecendo, eu vou amando. Então é muito interessante essa direção que a Bíblia nos dá sobre o conhecer a Deus, ser baseado, vai reverter no nosso amor por Ele. E o clamor de Deus para nós nessa noite é: não vamos parar no nosso relacionamento com Ele, não vamos parar no nosso conhecimento por Ele, vamos ter esse desejo de avançar, vamos ter esse desejo de prosseguir, porque com esse prosseguimento vai trazer para nós um conhecimento, e esse conhecimento vai redundar o quê? Em um homem ou uma mulher que ama cada vez mais, que ama o seu próximo, que ama a Deus, que ama a obra, que ama os atributos de Deus. Aleluia. João também na sua carta em 1 João 2, 3 e 4, ele continua nessa temática. 1 João 2, verso 3 e 4, aleluia.
Glória a Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora a Bíblia aqui nos revela algo interessante também, dizendo que o conhecer a Deus, João escreve, conhecer a Deus é o quê? É guardar os seus mandamentos. Então, eu conheço a Deus, automaticamente eu vou conhecer o quê? A sua palavra. Eu conheço os seus mandamentos. E então eu conheço para quê? Para me orgulhar que eu tenho conhecimento? Não, eu conheço para quê? Guardar. Isto é, eu conheço para trazer para a minha vida. Eu conheço a Deus através das Escrituras, e isso que eu conheço eu guardo, eu trago para a minha vida, e eu levo para prática. Aleluia. Eu levo para a prática. E aquele que diz, eu conheço Deus, mas na prática ele não guarda os mandamentos, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Então, conhecer a Deus se manifesta como? Em eu guardar os seus mandamentos, ou seja, obediência. Obedece a Deus quem conhece a Deus. Obedece a Deus quem conhece a Deus. Eu conheço o Senhor tem a sua palavra, os seus mandamentos, eu guardo. Por quê? Porque eu conheço Ele, eu guardo. Eu conheço a Deus, mas não guardo os mandamentos, eu sou mentiroso. É o que João escreve de uma forma simples e direta. Eu sou mentiroso, eu não guardo os mandamentos. Simples, objetivo, duro, forte, sem glória a Deus e aleluias, com silêncio que eu já estava programado, mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. O mesmo João agora no seu evangelho nos traz um texto muito importante, João 17:3. Preste atenção nisso, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só deixa no 3, por gentileza, obrigado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus faz a oração conhecida como a oração sacerdotal. Jesus ele está reunido com os 12 e ele vai fazer uma oração ao Pai. E nessa linda oração, já no começo, aqui são palavras do próprio Cristo, falando com o Pai. E ele diz, o Senhor Jesus diz para o Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Jesus já estava se encaminhando para os seus últimos dias. E nesta oração ele fala algo muito importante, que a vida eterna é conhecer a Deus. Então isso significa o quê? Que a vida eterna, na verdade, ela não começa no céu, a vida eterna começa na terra. No momento em que você começa a entrar num processo de conhecer a Deus, a vida eterna já está fazendo parte da tua vida. E ela vai para além, ela vai para a eternidade. E eu fiquei meditando nisso, meus irmãos. A vida eterna é conhecer a Deus. Pastor, mas eu ouvi que a vida eterna é eu ter uma mansão celestial, eu andar passeando nas ruas de ouro. Não é a vida eterna? Sim, nós vamos fazer isso.
Uma vez eu vi um ímpio e um incrédulo falou: eu não quero ir para o céu, eu não quero ser salvo, isso é muito chato, eu vou viver lá que nem os anjos, voando com uma arpinha, e só a eternidade toda fazendo isso, só isso é muito chato, eu quero ir para o inferno. O inferno pelo menos vai ter alguma coisa de repente diferente. Esse céu é uma monotonia, eu não quero esse céu. Não sei se alguém já ouviu isso, eu já ouvi isso. Não, muito chato. Ficar tocando arpinha para Deus a eternidade toda, voando como um anjinho, eu não quero. Mas aí Jesus nos deixa essa chave, irmãos, dizendo que e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Pensa comigo, as ruas são de ouro, não é? As ruas são de ouro, então nós vamos caminhar sobre o ouro. Sabe o que nós aprendemos nisso? Quando as ruas são de ouro, aqui na terra o ouro ele é valioso, ele é precioso. Quem não quer ter ouro? Quem não quer ter um baú, um cofre cheio de ouro? Agora no céu o ouro não fica escondido, o ouro a gente pisa, porque o ouro é uma coisa comum. Olha o que a Bíblia nos ensina, que o ouro no céu não tem o valor que tem na terra. O ouro no céu, nós vamos pisar em cima. Vocês acham que nós vamos ficar a eternidade toda dizendo: meu Deus, é ouro, 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 ai, eu estou pisando no ouro? Não, a gente nem vai dar bola para o ouro. Passou isso aqui, um instante na eternidade, nós não vamos ficar olhando para o ouro. Nós vamos olhar aquele que está centrado no alto sublime trono. Por isso que a vida eterna vai ser algo indescritível, maravilhoso. Por quê? Porque na vida eterna nós vamos conhecer mais e mais a Deus. A cada instante Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar. Nós estaremos com Ele para sempre, e nós estaremos o quê? Por toda a eternidade conhecendo a Deus. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Essa é a grande graça do céu. Não simplesmente pelo céu, pela mansão celestial, pelo ouro, mas porque Deus está no céu. O céu sem a presença de Deus não vai ter graça nenhuma. A grande graça, a grande glória do céu é que Deus estará no céu lá manifestando a sua presença. A grande graça do céu é aquilo que Paulo escreve, que nós vamos ver o Senhor face a face, e nós veremos Ele como Ele é. Aleluia. Então o nosso desejo de conhecer a Deus já manifesta que a vida eterna já começou em nós. Aleluia. E é interessante que a Bíblia, e eu encerro, a Bíblia agora ela faz o contraponto, para provar que vida eterna é conhecer, que ninguém vai ser salvo se não conhecer a Deus. E eu encerro com esse texto, o mais forte, o mais terrível, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, e dobra a sua atenção. Aleluia. Muitos, palavras do Senhor Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui Jesus está terminando o sermão que começa lá no capítulo 5 de Mateus, o sermão do monte das bem-aventuranças. Ele está encerrando o sermão e ele traz essa palavra dura, dizendo do grande dia, do dia do juízo, dizendo: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor.
Essa repetição, Senhor, Senhor, é alguém que fala com intimidade. Senhor, Senhor. E aí que Jesus está escrevendo que muitos acham que tem intimidade, mas não tem intimidade. Muitos vão dizer Senhor, Senhor. E a justificativa é: eu te conheci, Senhor, eu amei, Senhor, eu guardei os seus mandamentos. Não, a justificativa não é essa. A justificativa é aquilo que Ele fez. A justificativa dos condenados, aqui, quando Jesus registra isso, é: Senhor, nós profetizamos. Senhor, nós expelimos demônios. Senhor, nós fizemos muitos milagres. E aí, para testificar e a Bíblia confirmar que vida eterna é conhecer a Deus, e conhecer a Deus, conhecimento de Deus, não é algo ritual, teórico, mas é relacionamento, é andar com Ele. Jesus, Ele vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci, eu não conheço vocês. Vocês até fizeram no meu nome para alcançar os perdidos, mas eu não tive um relacionamento com vocês. Vocês não tiveram um relacionamento comigo. Vocês até fizeram no meu nome, mas vocês não andaram comigo. Então, se a gente volta em João 17,3, Jesus diz: a vida eterna é o quê? É conhecer. Como que eu posso provar que vida eterna é conhecer? Porque os que vão ser condenados, Jesus não vai conhecer. Jesus não conhece. E aqui entra aquela questão contraditória, muitas vezes complicada para o novo convertido, para aquele que está no discipulado, ele não consegue entender e separar. Mas como é que fulano faz isso ou faz aquilo? É usado assim, mas a vida dele é torta, meu Deus. E como Deus usa? E aí nós entendemos que usar não é aprovar. Ser usado por Deus não é a mesma coisa que ter a aprovação de Deus. Deus pode usar Se você está andando num lugar lá, e eu conheço testemunhos disso, irmãos. Você está andando num lugar e Deus precisa falar contigo urgentemente. Eu conheço testemunhos que Deus levantou, tirou bêbado de dentro de um bar, todo embriagado, para profetizar para um servo seu que precisava de uma palavra. Não tinha nenhum crente na hora, e Deus pegou alguém e deu uma mensagem. Ser usado por Deus não quer dizer aprovação de Deus. Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Eu até usei vocês, mas eu não conheço. E se Jesus está dizendo que não conhece, porque aquela pessoa também não conhece Ele. Então também é importante eu conhecer a Deus, mas também é importante eu ser conhecido por Ele. E Jesus está dizendo aqui, como conhecimento significa relacionamento, esses textos o deixam claro, porque Jesus está dizendo, Jesus conhece nós, o conhecimento de saber quem nós somos, conhece, mas Jesus está dizendo aqui, eu não conheço vocês, ou seja, eu não tive um relacionamento com vocês, vocês não quiseram ter um relacionamento comigo, vocês não quiseram andar comigo, vocês até provaram das minhas maravilhas do meu poder, mas vocês não andaram, não tiveram comunhão, intimidade, obediência comigo. Por isso eu não conheço, porque para mim conhecimento é relacionamento, e quando não tem relacionamento, não tem conhecimento. Amém, queridos?